Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia, para mais um momento de celebração ao nosso Deus. Quero te convidar a abrir a Bíblia ou a ligar a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6, verso 45. Lucas 6:45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Esse é um texto que vem, num primeiro momento, nos alertar para dois tipos de pessoas, né? Pessoas boas e pessoas más. Em que ele diz que existe um tesouro dentro de cada um de nós. Dentro de cada pessoa existe um tesouro. Alguns têm tesouros bons, outros têm tesouros ruins. E como é que nós conhecemos o tesouro que está dentro do coração de cada um de nós? É como ele conclui essa passagem. Como é que eu conheço o tesouro que está no coração do meu irmão? De acordo com as palavras que saem das suas bocas. Porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, muitas vezes nós vemos pessoas falando palavras duras, amargas, reclamações, murmurações. Isso nada mais é do que um reflexo do que essa pessoa está trazendo no coração. Você nem precisa analisar ou avaliar, porque a pessoa é assim ou é assado. Não, escute. Escute a pessoa. Ouça o que ela fala. E você já vai começar a descobrir o que está passando no coração dessa pessoa. O que toma conta dos seus pensamentos, o que conduz as suas emoções. E a partir daí você tem a opção, né, ou as opções de se aproximar dessa pessoa e tentar redirecionar o olhar dela para Jesus, para que Jesus possa adentrar essa vida, limpar esse coração que está tão cheio de coisas ruins e encher esse coração de coisas boas. Você tem a opção de se afastar dessa pessoa, né? Porque no mundo em que nós vivemos, a orientação é você se afastar de pessoas tóxicas, né? Só que o mundo não conhece o Jesus que nós conhecemos. Uma pessoa ela pode ser tóxica até o momento em que ela se encontrar com Jesus. Porque quando ela tiver um encontro real e verdadeiro com Jesus, toda a toxina que existe dentro do coração dessa pessoa, todo esse mau tesouro que ela traz no coração e que reflete nas suas palavras, eles serão transformados. Porque nós servimos um Deus que é um Deus santo, e quando ele se defronta com o pecado, ele não é contaminado pelo pecado, mas o pecado é purificado pela santidade dele. E aí eu te convido a refletir sobre você, sobre o seu tesouro. Que tipo de tesouro você tem trazido no seu coração? Avalie os seus relacionamentos, as suas palavras, o que você falou no decorrer dessa semana, do último domingo até hoje. O que saiu da sua boca? Palavras boas ou palavras más?
Se saíram palavras boas, existe um bom tesouro no seu coração. Agora, se saíram palavras más, esse é o momento de você abrir o baú e falar para o Senhor: olha, Senhor, tem saído muitas palavras más dos meus lábios, é porque o meu coração tem estado doente. O meu tesouro não tem valido muita coisa. Então, essa hora de você abrir o baú, falar: Senhor, limpa esse tesouro ruim, coloca um bom tesouro no meu coração, porque eu quero ser uma fonte de bênção e não de maldição. Eu quero ser alguém que ame como o Senhor ama. Eu quero receber e compreender o amor do Senhor por mim, para que eu possa também compartilhar com outras pessoas, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu tenho um mau tesouro dentro de mim, é o mau tesouro que eu vou compartilhar. Mas se eu tenho um bom tesouro, eu vou compartilhar esse bom tesouro, e esse bom tesouro vai se multiplicar muito, vai abençoar vidas, vai gerar frutos. Então imagina, no decorrer dessa semana que passou, se você fosse se alimentar das suas palavras, será que você morreria envenenado? Ou você chegaria no dia de hoje de forma saudável? Para a gente refletir nesse momento de início de celebração ao nosso Deus, porque nós estamos diante de um Deus que tem um tesouro inestimável, incalculável, tesouro que não tem valor, ou melhor, tesouro que não tem preço e que tem um valor enorme para cada um de nós. E Ele quer depositar esse tesouro em cada um de nós, pequenos, frágeis vasos de barro. Então é o nosso momento de abrir o coração, de falar com Deus, de cantar e louvar ao nome do Senhor os feitos de Deus, de agradecer, de colocar no altar do Senhor os seus medos, as suas dúvidas, as suas angústias, as suas amarguras, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos orientado, e Ele quer sempre o melhor para cada um. O problema é que às vezes nós não queremos o melhor de Deus para nós. Queremos aquilo que nós entendemos ser o melhor. Então eu te convido a orar comigo nessa hora, nesse momento. Deus Santo e Poderoso, Pai Celestial, de infinita graça, bondade e misericórdia, é diante do Senhor que nós elevamos a nossa voz, já agradecidos por saber que o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração. Nós te agradecemos, Deus, pelo cuidado do Senhor conosco no decorrer da semana, porque mesmo diante de muitas vezes demonstrando um tesouro ruim, o Senhor não nos abandonou. O Senhor continuou conosco e o Senhor tem trabalhado em cada um de nós para nos tornar pessoas melhores, homens e mulheres boas e bons, pessoas boas, Senhor, porque o mal está em nós, o mal já habita a nossa natureza, Pai, e à medida que Teu Espírito Santo vai nos enchendo, nos preenchendo, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos vão sendo transformados. E nós Te agradecemos por isso, porque isso vai refletir, Senhor, nas nossas palavras, vai refletir nas nossas ações. Por isso é necessário termos um bom tesouro dentro de nós. Que tesouro maravilhoso é a Tua palavra. Palavra de vida, de esperança, palavra de fortalecimento, consolo, de amor, de perdão, de paz, de alegria, de justiça, Senhor. Ah, Deus, quantos tesouros estão contidos na Tua palavra. E quantos tesouros estão contidos em um relacionamento de intimidade contigo. É esse tipo de tesouro que nós almejamos para a nossa vida. É esse tipo de tesouro, Senhor, que nós desejamos que encha e preencha a nossa vida, o nosso coração. Nós, como igreja do Senhor, Deus, sabemos que somos falhos em muitos aspectos.
E nós oramos para que o Senhor não nos julgue de acordo com o nosso pecado, mas sim de acordo com a tua misericórdia. Conduz-nos nessa manhã, Senhor, a cantar, a louvar, a adorar o teu santo nome, Pai, da forma como o Senhor merece. Nos ajuda, Senhor, a deixar de lado as nossas preocupações, vergonha, medo, dúvida, e realmente nos derramarmos no altar do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, irmãos. Amém. Amém. Já se perguntaram por que a gente tem um ministério de louvor? Já? Às vezes eu esqueço de perguntar isso, sabia? Estranho, o cara do ministério de louvor não lembra de perguntar por que tem um ministério de louvor. Lá em Efésios 1, ele é só um dos exemplos, né, do porquê nós fomos criados, né? Efésios 1, 11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para adoração. O motivo pelo qual Cristo morreu um dia é para que nós pudéssemos trazer a palavra dele, já que em Mateus, no último capítulo, ele vem trazer a ordem, né? Levar as boas novas por onde quer que a gente vá, para os confins da terra, Samaria, Judéia, não lembro muito bem a ordem, mas é algo assim. E fomos criados inicialmente para adoração. O ministério de louvor não é nada especial, eu diria. Se não tivesse, mesmo assim, a igreja foi criada para louvor e glória a Deus. Cada um de nós aqui veio com o mesmo propósito. E o louvor que cada um de nós canta nesta manhã é para a adoração do nome de Deus. Que não só o ministério de louvor possa colocar todo o seu esforço para se entregar nas músicas, para adorar, para louvar o nome do Senhor, mas que a igreja nos acompanhe. Amém? Os irmãos podem se levantar. A força e o
glória, aquilo que devemos entregar ao Senhor nessa manhã. Que o nosso coração possa estar empenhado em adorar, em louvar a esse Deus incomparável, esse Deus tão não dá nem para descrever, não dá para comparar, não dá para exemplificar o quão profundo é o nosso Deus, o quão poderoso é o seu amor, o quanto Ele luta para que os nossos corações possam conhecê-lo dia após dia. Então, que verdadeiramente possamos reconhecer o poder, a grandeza e a incomparabilidade do nosso Senhor. Amém? Amém. Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém. Queria compartilhar com os irmãos Gênesis 28, versículo 16, acho que é bem conhecido, né? Todos acharam? Amém. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Os irmãos creem que o Senhor está neste lugar? Amém. Creem que aqui é a casa de Deus? Amém. Então, para isso a gente precisa compartilhar, né, na casa de Deus. A gente precisa
trazer os nossos dízimos, nossas ofertas, porque Deus não precisa, mas a igreja, que é a casa dele, precisa, né? E eu queria agradecer as irmãs que ontem estiveram aqui compartilhando na limpeza. Eu não fui lá ainda, mas falaram que a cozinha está um brinco, viu, pastor? Falou que está brilhando. Então eu queria agradecer, né, as irmãs que puderam vir e compartilharam, né, que deram essas ofertas, né? Isso é uma maneira de dar oferta, e que nós possamos cada vez mais estar ajudando aqui dentro da casa do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade, convido os irmãos para dizimar e ofertar. Amém? Que em nome de Jesus estejamos dispostos e possamos prestar um culto consciente perante a tua presença, Pai amado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Em todo tempo te louvarei, não é?
Como é difícil louvar o Senhor em todo tempo, né? Nos tempos de dificuldade, nos tempos de luta, nos tempos de conquistas e vitórias é muito bom pra caramba, é fácil. Mas quando a gente está passando pelo estreito é difícil louvar o Senhor. Bem, quero chamar as crianças, os pré-adolescentes aqui à frente. Chamar a Dinalda também. Dinalda faz aniversário essa semana, né, Dinalda? Amém. Lembrar os irmãos dos nossos compromissos. Terça-feira, às 8 horas, nós temos oração aqui na igreja. Pessoal do violão, do teclado, aula amanhã às 20 horas. Na quinta-feira, nosso estudo bíblico. Foi boa a última aula? Eu até esqueci de perguntar, né? Para os que estavam aí, foi bom? Hã? O pessoal cozinhou o cérebro aqui na última quinta-feira. Cozinhou o cérebro primeiro, depois molhou os olhos, né? Ficaram com os olhos meio que molhados aí. Mas eu creio que foram alguns momentos interessantes que nós passamos aqui. Ontem nós tivemos um período de consagração, oração. Infelizmente poucos irmãos estavam presentes. A gente contava com uma boa parte dos irmãos, mas não teve uma boa resposta. Mas eu confio no Senhor, quem eu sirvo, né? E como a gente falou no último encontro, né? Muitas coisas que acontecem dependem da disposição do nosso coração, né? Seja para acontecer um momento de consagração, seja para acontecer um estudo, seja para acontecer um momento de oração, seja para visitar, depende da disposição do nosso coração. Deus ele está sempre pronto a nos usar, a falar em nós e através de nós. Mas nós precisamos desejar isso, nós precisamos ansiar por isso. O nosso compromisso de oração todos os dias, das 8 às 9, permanece. Eu não sei se todo mundo continua no mesmo propósito que o meu coração continua, mas as orações das 8 às 9 elas continuam, né? E isso tem fortalecido o nosso coração, tem fortalecido o propósito do Senhor para nós. E se você não tem feito, reassuma o seu compromisso. Volte aonde você caiu, né? Como o Senhor disse lá em Efésios, volte ao primeiro amor, volte onde você caiu e volte a fazer as coisas que você praticava no início. É isso? Vamos orar? Amém. Olha, Dinaldo, uma lembrancinha. Obrigada. Pra você não esquecer do seu aniversário. E pra você lembrar que a gente também não esquece. Amém. Vamos orar? Vocês viram como a Manu tá bonita? Teve até um fio-fio ontem, né, Manu? Amém. Agradecer ao Senhor que hoje nós temos o nosso momento de comunhão à mesa, né? Momento de ceia, tanto aqui como momento do nosso almoço. Agradecer também ao Senhor porque nosso irmão Sebastião voltou. Olha aí. Amém. Amém. Hein? Amém, irmão. Mas o apóstolo Paulo fala que o coração dele ficava muito angustiado quando ele não sabia onde é que estavam os seus irmãos. E o bom era quando ele reencontrava o irmão e a esperança renovava o coração dele. É bom a gente ter as pessoas que nós amamos perto, não é? Então é bom poder vê-lo, poder abraçar o irmão, né? E é importante isso, é importante, né? Graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua condução, pelos livramentos do Senhor, Deus.
Te agradecemos pelas crianças e pré-adolescentes. Louvamos pela vida deles, ó Pai, pelo privilégio e a responsabilidade que o Senhor coloca para nós de orientá-los, de cuidar deles, ó Pai, de plantar sementes de vida em seus corações. Nós te agradecemos pela professora que vai ministrar o coração deles nessa manhã, que o Senhor use como instrumento das tuas mãos. Louvamos ao Senhor por mais um ano de vida da Dinalda, Deus, que o Senhor fortaleça a tua serva, Senhor, nos propósitos que o Senhor tem para ela, para sua casa, que ela continue sendo luz nos lugares aonde ela se encontra, Deus. Fortalece a sua vida de oração, fortalece a perseverança no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela tua igreja, que se reúne em teu nome por tua causa. Te agradecemos pelo retorno do irmão Sebastião, que passou alguns meses aí longe da comunhão da igreja local, ó Pai, mas hoje, graças a Deus, o Senhor o trouxe de volta. E é bom revê-lo. É bom saber que o irmão está bem e retorna à comunhão com os irmãos da igreja local, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é santa, que confronta os nossos corações, que consola as nossas almas e que renova a esperança, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor fale conosco, como já tem falado, que o Senhor fale mais profundamente, Senhor, agora no momento da ministração da tua palavra, Pai. É a nossa oração, Santo Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Hoje eu estou meio lucano. Abre em Lucas, por gentileza. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Esse é um dos textos que eu gosto muito das Escrituras. E que todas as vezes que eu vou a Ele, ou que eu retorno a Ele, o Senhor fala de forma diferente ao meu coração. Lucas 24, a partir do verso 13, um texto que nós já conhecemos, né? Texto de Emaús, os discípulos que estão caminhando para Emaús. Lucas 24, a partir do verso 13, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. E os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, e bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram.
mas não ouviram. E então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes serviu. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Essa é uma história extremamente interessante, tocante, e que nos ensina algumas lições que às vezes a gente não percebe à medida que a gente faz uma leitura rápida, né? E não nos demoramos em refletir sobre o que nós lemos, em orar sobre aquilo que foi lido. Esses discípulos faziam parte de um grupo que andava e caminhava com Jesus, que ouvia os seus ensinos, né? E depois dos acontecimentos da última sexta-feira, em que Jesus foi entregue, foi morto, foi crucificado, eles estavam abatidos. E aí eles falaram: vamos voltar para casa. Eles eram do município de Emaús, da cidade de Emaús. Então começaram a voltar para suas casas. Cleopas e mais um outro discípulo. Uma caminhada de 11 quilômetros. Mas que 11 quilômetros longos, quando o coração está pesado. Quando são tomados pela tristeza. Quando a gente procura, né, a palavra Emaús no hebraico quer dizer Hamat. E a palavra Hamat quer dizer um riacho quente. Mas aquele caminho de Emaús, aquela caminhada, quando nós lemos esse texto, principalmente no seu início, ela significa para nós uma caminhada de tristeza, de desânimo, de peso na alma e no coração. E à medida que eles vão caminhando, esses são dois discípulos que nos ensinam a chorar as nossas perdas. A gente aprende que no caminho a gente vai chorando perdas. E perder é complicado, né? A gente não gosta de perder. O ser humano não gosta de perder. A gente gosta sempre de ganhar, né? Tem algo dentro de nós que sempre quer ganhar. Se você vai num jogo de dominó, você quer ganhar. Você não entra num jogo para perder. Você vai jogar um videogame, você quer ganhar de qualquer jeito. Que não seja pela habilidade, mas que seja por outros meios, né? Eu me lembro, muitas vezes, quando eu jogava com os meninos, eles eram mais novinhos, eles não tinham muita habilidade. E aí eu aproveitava da minha habilidade, né? Eu não tinha muita, mas a que eu tinha já servia para ganhar um pouquinho, de vez em quando. O problema é que eles cresceram. E eles treinaram muito mais do que eu, entendeu? E aí, para eu ganhar, minha habilidade já não chega nem perto da habilidade de videogame deles. Então eu tenho que usar de outros meios para ganhar. Como, por exemplo, irritar, né? Outro dia eu estava jogando acho que foi com o Lucas que eu estava jogando futebol. Não dá para jogar com ele. Ele é muito apelão.
Ele de olho fechado e jogando com a mão para trás, ele enfia 10 gols em mim fácil. Mas aí, quando eu faço um gol, eu desestabilizo ele. Porque eu começo a... Nossa, né? Começa a... Nossa, mano, você tomou um gol. E aí começa, né? Aí ele vai ficando irritado. Aí ele começa a perder o controle das habilidades que ele tem. Por quê? Porque a gente quer ganhar. E aí, às vezes, mesmo ele ganhando de 10, de 15, de 20 a 1, ele tem o sentimento de que ele perdeu. De tanto que eu apurrinhei o juízo. Por quê? Porque nós gostamos de ganhar. Essas pessoas que andavam com Jesus, elas queriam ganhar. O Messias chegou. Agora a gente vai acabar com os romanos. Vamos arrebentar com todos. Vamos estabelecer, porque Jesus está aí, ele vai estabelecer um novo reino. E nós vamos estar onde? Mandando com Jesus do lado dele, né? Por isso aquelas discussões, quem é que vai sentar do seu lado, Jesus, na mesa? Porque é o nosso desejo de ganhar. Nós sempre queremos ganhar e nós não admitimos muitas vezes perder. E andar com Jesus é, antes de tudo, aprender a perder, aprender a fracassar, aos olhos do mundo. Porque quando nós olhamos o mundo em que nós vivemos, o mundo diz, olha, para você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ganhar, você tem que ter, você tem que possuir, e quanto mais pessoas estiver te servindo, maior você é. Com Jesus o negócio é ao contrário. Você quer ter tudo no reino, então você precisa perder tudo aqui. Você precisa aprender a perder aqui. Você quer ter sucesso no reino, você precisa ser um fracassado diante do mundo. Alguém que fracassou. O ministério de Jesus, aos olhos do mundo, é um fracasso. Primeiro, ele não foi chamado para fazer parte dos fariseus. E por isso ele foi aprender a ser carpinteiro como o pai, José. Então ele já não era bom o suficiente para ser mestre. De repente ele se torna um mestre. E é diferente dos outros mestres, que são escolhidos pelos discípulos, Jesus escolhe os seus discípulos. E ele não escolhe aquelas pessoas com maior inteligência, com bens materiais. Não, ele escolhe exatamente aqueles que ninguém quis. Os fracassados. Ó, você perdeu? Vem me segue. Ah, você é um publicano que todo mundo odeia e quer te ver pelas costas, se puder, alguém mata você? Vem me segue. Ah, você é uma prostituta? Vem me segue. As pessoas que eram consideradas os fracassados da época são aqueles que Jesus chamou. As pessoas que perderam. Perdeu a chance de ser um mestre, foi humilhado, perde todos os dias a chance de ser alguém e todos os dias é humilhado pelos outros que são alguém. Vem e me segue. E Jesus, quando chama essas pessoas para segui-lo, ele não promete nada. Você vê que ele não promete quando ele fala. Quando ele chamou, por exemplo, Mateus, ele simplesmente olhou para o Mateus e falou: siga-me. Quando ele chamou o Pedro, o Tiago e o João, ainda falou assim: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que é pescar homem, né? A gente pesca peixe. Mas é aquela questão, não sei o que é isso, mas para mim já está bom. E seguiram Jesus. E a maioria das pessoas que iam seguindo Jesus tinham uma esperança e uma expectativa de que, olha, esse homem é um profeta poderoso, ele faz milagres, ele multiplica pão, ele cura enfermos, ele liberta endemoniados, ele enfrenta os fariseus face a face e normalmente ele ganha nas discussões com os fariseus.
Vamos seguir esse cara que a gente vai estar lá em cima, porque ele vai arrebentar com todo mundo. E a gente vai ganhar no final das contas. Era a grande expectativa do coração daqueles discípulos. E também é muitas vezes a esperança de muita gente que vem para a igreja. Né? E aí assim, tem muita gente que vem para a igreja que vem numa ilusão do que vê na TV, né? Porque eu era pobre, eu não tinha dinheiro, eu não tinha emprego, eu tinha que pegar condução todos os dias e eu ganhava pouco. Mas quando eu vim para a igreja, até a voz muda, né? Mas quando eu vim para a igreja, eu arrumei um emprego. Fui promovido 3 vezes nos últimos 2 anos. Meu salário é absurdamente maravilhoso. Eu não tenho do que reclamar. Eu sou reconhecido pelas pessoas como uma autoridade. Eu posso viajar para onde eu quiser. Eu tenho um carro do ano, né? Não tenho mais dívidas. E aí vem para a igreja você também. Aí eles falam o nome da igreja, né? Que eles estão lá. E as pessoas ficam pensando, poxa, é mesmo, né? Outro dia estava um tal de decretar não sei o que lá na TV lá. Não, a gente tem que decretar a casa X, o carro Y, que a gente vai decretar e Deus vai dar. É o que estavam falando lá. E o povo fica alvoroçado, né? Não, eu vou para a igreja também, eu quero decretar um negócio lá que estou precisando. Essa ilusão de ir para a igreja para alcançar as bênçãos de Deus, de ser alguém, de ter alguma coisa, de estar em um status diferente, é o que tem movido muita gente para a igreja, é o que tem movido muitas pessoas para começar a caminhar com Jesus. E lá em João 6, Jesus já dá a primeira raquetada, né? Fala, olha, vocês estão aqui porque vocês estão com fome, só por isso que vocês estão me seguindo. Porque uma vez que eu multipliquei o pão, agora vocês querem vir atrás de mim só por causa do pão, só quer comer. E aos discípulos, duro é o teu discurso, Senhor? Se eu continuar falando assim, já tem um monte indo embora. Não vai ficar ninguém. E aí Jesus ainda vira para ele e fala assim, vocês não querem ir também? Eu não estou mandando vocês virem atrás de mim. Vocês podem ir com eles. E eles dizem, olha Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Mas o ministério de Jesus, se a gente olhar num contexto como hoje, fracassado. Começou a ministrar aos 30. Só teve um ministério efetivo de pregação e tal por 3 anos. No final das contas, ninguém ficou com ele, porque ele foi crucificado sozinho. Todos abandonaram, foi traído, foi negado. Aqueles que andavam com ele, na hora que o bicho pegou, não conheço, nunca vi. Né? Nem sei quem é. Aos olhos do mundo, o ministério de Jesus foi um ministério fracassado, que foi seguido por pessoas fracassadas. O ministério hoje, se você não tem uma igreja grande com, no mínimo, 200, 300 pessoas, um ministério medíocre, está na média. Tem menos que isso, fracasso. E essas pessoas que andaram com Jesus e viram Jesus sendo crucificado, tinham um sentimento de perda. E todas as vezes que nós perdemos alguma coisa ou alguém, nós somos tomados por uma crise. A dor, o medo, a fragilidade, a perda da esperança. Porque eles falam aqui, no verso 21, nós tínhamos esperança, ou seja, não temos mais, acabou, nossa esperança morreu. Nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel.
A gente esperou tanto, depositamos os nossos sonhos, a nossa esperança toda nesse profeta, como eles falam, né? Jesus para eles era um profeta poderoso em palavras e obras aos olhos de Deus e do povo. Mas nem isso foi suficiente para manter Jesus vivo nesse mundo. E a esperança que eles tinham foi perdida. Talvez uma das piores coisas que tem para o ser humano perder é a esperança. Porque a esperança e a fé, quando você perde a esperança, você perde a fé. Esperança e fé caminham juntas. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar que no fim de tudo, só vão restar três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Porque a fé e a esperança é o que vão nos conduzir ao amor. E quando a gente perde a esperança e perde a fé, como continuar vivendo? Num primeiro momento, esses irmãos aguardaram até o domingo pela manhã. Quando ouviram as mulheres dizendo: olha, a gente foi no túmulo, tinham anjos, e o mestre não estava mais lá dentro, ele não estava no túmulo. O Pedro e o João correram para lá para confirmar, né? Porque eles não acreditavam na palavra das mulheres, tinha que ser confirmado. Eles foram confirmar e voltaram e falaram: é verdade, ele não está lá, o túmulo está vazio. E aí passa-se o quê? Alguém entrou no túmulo lá e roubou o corpo do homem de madrugada. Esqueceram que tinha anjo falando, né? Isso aí é a história da cabeça das mulheres, porque os homens não viram. Os anjos falaram com as mulheres. Cleopas e esse outro discípulo, eles estavam lá, quando os homens já retornaram e falaram: olha, não tem, o corpo dele não está lá. A decisão deles foi o quê? Vamos embora, vamos voltar para casa. Porque uma vez nós saímos de casa com esperança, mas agora a gente perdeu a esperança. Então é hora de voltar para casa, de voltar para a realidade. E a palavra diz que nessa caminhada de 11 quilômetros, eles foram chorando as suas perdas, um para o outro. E nem olhavam um para o outro, mas caminhando de cabeça baixa, olhos marejados, um coração pesado. O coração pesava umas 2 toneladas, o coração de cada um. Eu não sei se você já passou por isso, de perder a esperança, de perder a fé, mas talvez, ou quase que com certeza, todos nós já perdemos alguém de que nós amamos. Seja um ente querido, seja um amigo, um conhecido que era alguém importante para nós. E o sentimento era um sentimento de luto, de tristeza, de pesar, de amargura, de dúvida, de fraqueza, de fragilidade. Porque diante das perdas nós nos sentimos muito frágeis. As nossas emoções ficam frágeis, nosso equilíbrio emocional, psicológico, fica muito frágil. E é aí que nós abrimos espaço para um monte de doenças que vêm afetar não só o corpo, mas de enfermidades que afetam também a nossa alma, como a depressão, a enxaqueca, a ansiedade. Esse é um retrato das perdas. As perdas normalmente nos levam a crises. Poxa, mas se aconteceu isso com ele, o que será de mim? Se ele, que era um profeta poderoso em palavras e ações diante de Deus, foi crucificado, o que vai acontecer comigo? Se eles descobrirem que eu andava com ele, estou morto, vou ser crucificado também. Então vamos fazer o quê?
vamos embora, vamos voltar para casa. E foram pelo caminho. E muitas vezes discutiam, porque a palavra, Jesus quando chega para eles pergunta: o que vocês estão discutindo? E no caminho de volta, é o caminho em que nós somos interpelados pela presença de Deus. É no caminho em que a tristeza e o choro pelas perdas estão acontecendo, é que nós somos encontrados por Jesus. Na medida em que... Nossa, que mosca chata, gente. Está causando aqui. Na medida em que nós estamos caminhando, chorando as nossas perdas, o Senhor Jesus começa a andar ao nosso lado. E a gente está naquela conversa que já não é mais quase uma conversa, mas é quase uma discussão, né? Conflito. Mas se ele tivesse feito aquilo, e se ele tivesse de repente descido da cruz, e se ele tivesse invocado os anjos, e se não resolve. O e se é algo que não aconteceu. E aí a gente tem que viver com a realidade. Ele não invocou os anjos, ele não desceu da cruz, ele morreu. E a gente discutindo no caminho, voltando para Emaús, e de repente um estranho começa a caminhar conosco. O que era muito normal naquela época, né? Não tinha carro, quem tinha camelo bem, quem não tinha era pé dois, um pezinho na frente do outro, e a gente vai caminhando. E de repente no caminho, enquanto nós estávamos vivendo aquela dor, um estranho se aproxima, vê a nossa dor, o nosso sofrimento, e aí ele pergunta: olha, o que aconteceu aí? Por que vocês estão discutindo enquanto vocês estão caminhando? Aí dói, né? Aí dói. Quando a gente pega a segunda parte, a parte B do verso 17, eles pararam com o rosto entristecido. O nosso rosto vai mostrar na nossa face como está a nossa alma. Por quê? Porque o coração estava machucado, ferido, decepcionado e frustrado. E essa era a expressão do rosto daqueles homens, daqueles discípulos. E aí Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo aí enquanto vocês estão caminhando? Aí eles param e dão aquela olhada para Jesus, né? O estranho. Porque a palavra fala que os olhos deles não puderam, né? Estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. É o que fala o final do verso 16, que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Muitas vezes, quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas por causa da dor do nosso coração, nós temos dificuldade de reconhecer aquele que nós já conhecemos, chamado Jesus. E mesmo que ele esteja ao nosso lado, a gente olha para ele e não consegue discernir a face de Jesus. Por quê? Porque o nosso coração está tomado pela perda e da tristeza. É como se a escuridão tivesse tomado conta de nós. E eles olham com o rosto entristecidos para Jesus. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é a respeito de chorar as nossas perdas. Nós choramos as nossas perdas, nós sofremos pelas perdas, as perdas machucam cada um de nós como ser humano. Todos nós somos machucados pelas perdas, e não importa o tipo de perda que você tenha. A única coisa boa é perder dívida, né? Perdi as dívidas, não devo mais para ninguém. Isso é bom, mas de resto é complicado. Perder pessoas, perder amigos, perder uma viagem, perder um bem material importante, tudo isso vai causar dor na gente. Vai nos levar a um momento de tristeza.
Mas é no momento em que nós estamos chorando e vivendo a perda que nós somos encontrados. Tem alguém que vem com a sua presença andar conosco no meio do caminho. E aí o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é abrir um espaço para ouvir de você o que é que está te machucando. Que tipo de dor você está trazendo no seu coração? Qual o tamanho da ferida que foi aberta na sua alma? E aí Jesus fala: por que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles param entristecidos, falam: não é possível, você talvez seja a única pessoa que não sabe o que aconteceu nos últimos 3 dias em Jerusalém. E aí eles começam a falar de Jesus, um profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e também diante do povo, alguém muito querido por eles, né? Alguém em que eles tinham esperança. Opa, então peraí, vocês tinham esperança de que esse homem, Jesus, fosse aquele que haveria de resgatar Israel, e foi exatamente isso que vocês perderam, a esperança. E aí eles ainda falam que as mulheres foram, viram, os anjos falaram, os outros irmãos foram para conferir, chegou lá, não tinha nada mesmo, não tinha corpo, voltaram, mas eles preferiram ir embora. Por quê? Alguém roubou o corpo de Jesus. E agora era o momento dos romanos irem atrás das pessoas que estavam caminhando com Jesus, para saber quem foi que roubou o corpo. Porque foi exatamente o que eles armaram, né? Quando chegou a informação para os romanos de que o corpo de Jesus não estava lá, já subornaram alguns soldados para dizer que, olha, vieram algumas pessoas que andavam com esse Messias aí, com esse judeu, e roubaram o corpo dele de madrugada. Essa era a informação que foi espalhada. Bem, uma vez que os judeus roubaram o corpo de Jesus, os soldados romanos iam atrás dessas pessoas. Cleopas e o outro discípulo bem, vamos embora porque o negócio aqui vai ficar estreito. E foram. E aí, quando Jesus começa a caminhar com eles, Jesus abre o espaço para ouvir. O que é que te machuca? Por que vocês estão discutindo? Por que o teu coração está angustiado? Por quê? Qual o tamanho da ferida que está dentro de você? Qual é o real motivo de você estar no estado como você se encontra? E aí eles começaram a falar, e a falar. E Jesus era um estranho, lembre-se disso. Jesus não era alguém que eles... Jesus, você... Não. Jesus era aquele cara que você está ali conversando com alguém que você conhece. Cara, mas né, e se ele tivesse feito isso? Chega o outro estranho do lado, aquele que a gente fala assim, caiu de paraquedas na conversa. O cara pegou o bonde andando e quer sentar na janela. E aí ele chega e fala: o que vocês estão falando aí? Qual que é a conversa aí? Sabe aquele tipo de gente que a gente fala que é intrometido? É Jesus nessa conversa aqui. Os dois conversando e o que vocês estão falando aí? Eles olham: eu te conheço, irmão, né? Mas ele nem tem tempo para questionar se conhece ou não. Eles simplesmente olharam, não conhecem, mas aquela pergunta chocou eles. Eles ficaram... Sabe quando você está com aquela tristeza que está dando um nó na garganta, e aí a pessoa chega para você e fala assim: não chora. Aí é que você chora, não é? Fala a verdade, não é verdade? Quanto mais fala para não chorar, aí é que o fulano e a outra chora. Jesus chegando para eles e falando assim: o que está dentro de você? Põe para fora. Põe para fora que eu quero ouvir. Eles não se importaram que era um estranho, porque eles precisavam falar, porque aquilo que estava dentro deles estava matando eles. Quanto tempo mais aqueles homens poderiam sobreviver, aqueles discípulos poderiam sobreviver carregando aquele peso na alma, aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, aquela tristeza?
Quanto tempo mais? Eles precisavam falar. Por quê? Porque quando a gente perde a esperança, a gente perde o desejo de viver. É o que acontece com as pessoas em depressão. Elas perdem a vontade de viver porque não encontram mais sentido na vida. Eu perdi a esperança. E eles começam a falar para aquele estranho o que estava acontecendo. E é tão importante esse ato da gente falar o que está dentro da gente, que a gente na realidade não sabe ao certo o que é que está nos matando por dentro. Mas quando nós falamos e aquilo se torna audível para quem está ouvindo, ele nos ajuda a organizar os nossos pensamentos, a entender e a nos mostrar o que está fazendo mal para você. Porque a gente acha que é um monte de coisa, né? Eu fico imaginando como é que estava a cabeça e o coração desses discípulos. É tanta coisa que aconteceu nos últimos três dias, que aí eu começo a falar de coisas lá porque eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, e aí eu larguei tudo que eu fazia, eu larguei a minha casa, eu era de outra cidade, eu vim para cá para seguir a Jesus, esse homem que era um profeta poderoso, né? Eu abri mão de sonhos, eu abri mão da minha família, eu abri mão disso e daquilo outro, para estar com esse profeta poderoso chamado Jesus. E aí ele morreu. Eu achei que ele era imortal, que ele era indestrutível, que ele era o super-homem, que ele não morre de jeito nenhum. Mas ele morreu. E agora, se eu não sair daqui, eu vou ser morto também. E aí a gente começa a falar um monte de coisas, mas aquele que ouve, aquele que abriu espaço para ouvir, ele precisa estar atento àquilo que está sendo falado. E Jesus, ele entende bem. Então vocês perderam a esperança. Esse é o grande problema. Quando a gente perde a esperança, a gente perde o sentido da vida e perde a vontade de viver. E é o que vocês estão fazendo. Vocês estão tentando voltar para casa simplesmente para tentar se esconder da vida. Da vida real, em que as pessoas sofrem, as pessoas morrem e as perdas acontecem. Isso, voltar para onde vocês estavam não vai resolver o seu problema. Às vezes as pessoas estão na igreja e por causa de uma decepção, de uma frustração, não quero mais saber de Jesus, não quero saber da igreja, não quero saber disso, daquilo outro. E aí põe tudo dentro do mesmo problema, porque tiveram um problema com uma pessoa, ou com um líder, ou com um irmão, né? Porque a igreja do Senhor, ela toda não presta. Porque esse Jesus aí é enganação. Porque, entendeu? Pega tudo. E não diz qual realmente é o problema. Por quê? Porque ela não quer falar. E passa muito tempo guardando aquilo. E aquilo faz mal. E aí lá no capítulo 5 de Tiago, Tiago vem nos ensinar o quê? Que eu preciso confessar aquilo que está dentro de mim, que está me fazendo mal para o meu irmão, para que eu seja curado. E é isso que Jesus ensina nessa passagem. Aquela fala de Tiago, que era o irmão de Jesus, ela se torna real nessa passagem de Emaús. O que é que está me fazendo mal? A perda da esperança, está me matando. E aí é um problema, porque assim, eu estou falando com outro que também perdeu, está vivendo a mesma coisa que eu. A gente não vai resolver o problema um do outro, porque estão os dois na mesma escuridão, estão os dois com o mesmo sentimento de perda. E aí precisa vir um estranho, abrir um espaço para ouvir o que eu tenho para falar, e aí depois que ele ouve, calmamente, como um médico habilidoso, Jesus ouve e entende aonde está o problema. E aí ele fala para nós, olha, o diagnóstico é que você é um tolo. Vocês são tolos. Falou, Jesus, está de brincadeira, né?
Ou melhor, fala: ô estranho, você está de brincadeira. Imagina o estranho, ouve a sua dor, o seu sofrimento, e aí ele vira para você: nossa, vocês são tolos, hein? Pensa no estranho falando com você, te chama de tolo. Depois que você abre o seu coração, você rasga a sua alma ali. Você é bobo, hein, mano? Você é tolo pra caramba. Como vocês demoram para entender o que está registrado na palavra, nas escrituras. Vocês são tolos, vocês são lentos de pensamento, hein, gente? Aí já para pensar nos dias de hoje, né? O estranho falando assim com você, depois de você, né, se abrir ali, abrir toda a sua intimidade da sua alma, rasgar a alma diante do estranho, você é um tolo, hein? É lento de pensamento mesmo, viu? Na amabilidade dos dias atuais, o mínimo que esse estranho receberia era um murro no meio da cara. Não é verdade? Primeiro que você não foi chamado na conversa. Mas mesmo assim, para a gente não ser mal educado, a gente compartilha com você aquilo que está no nosso coração, aquela dor que a gente está sentindo. E aí depois você vem fazer chacota. Você está de brincadeira. Me chama de tolo, de lento de pensamento, porque eu não entendo o que está nos dias atuais. É um perigo. Mas esse estranho, ele fala: olha, vocês são tolos, e vocês demoram a entender o que está diante dos seus olhos. Já foi falado para vocês. O que vocês não ouviram? Quantas vezes vocês ouviram ele dizer: olha, é necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? O verso 26 diz isso. Lembra? É necessário. Não é uma escolha que a gente faz de coisa boa. Não, é necessário que isso aconteça. Era necessário que este homem chamado Jesus, que ele sofresse essas coisas, que ele morresse e fosse crucificado. É necessário, irmãos. A dor, a perda na vida, ela é necessária. E a gente precisa aprender a viver e conviver com ela. A gente precisa entender que as perdas, elas vão fazer parte da nossa caminhada. Mas é a forma como nós reagimos à perda que vai dizer quem nós somos e o Deus que nós servimos. E esse estranho começa a caminhar e à medida que ele confronta, a presença desse estranho abre o espaço de escuta. Mas o espaço que é para escutar é também para se falar. Nós somos curados não apenas pelo que nós falamos, mas também pela palavra que nós ouvimos. Por isso que a palavra de Deus, ou o dom de falar que nós temos, é algo tão poderoso. Com as suas palavras, você pode matar alguém, ou restaurar a esperança no coração de alguém. Por isso é importante você discernir o tesouro que tem no seu coração. Porque o homem bom vai tirar coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, mas o homem mau também tira coisas más do mau tesouro que está no coração dele. E é esse tesouro de palavras que nós compartilhamos que pode matar ou pode dar vida, que pode construir uma relação ou pode destruir uma relação, que pode estabelecer a fé ou a quebra da confiança. Então Jesus, esse estranho que encontrou 2 discípulos numa caminhada de tristeza, de dor, por causa da perda da esperança, ele vai com a sua presença, caminhando ao lado desses dois amigos e um estranho, caminhando para Emaús. E nessa caminhada, abre o seu coração, o que está fazendo mal para você? Eles falam. Então aquele estranho
nos chama a atenção é aquele despertar, né? Ô, desperta! Você não estava atento ao que foi falado? Você está demorando a entender o que está diante dos teus olhos? Literalmente, né? O que está diante dos teus olhos? O estranho, que na realidade é Jesus, mas você não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque você está olhando para as perdas. E na nossa vida é assim, enquanto a gente ficar olhando para o que nós perdemos, a gente não vai conseguir olhar para aquele que está ao nosso lado. A gente não vai reconhecer Jesus andando ao nosso lado e para nós ele vai ser um estranho. E aí ele vai nos relembrar, peraí, você está com dificuldade de entender o que está diante dos teus olhos, e Jesus, a partir do verso 28, começa a relembrar aqueles discípulos, coisas que eles já conheciam, que estava dentro deles. De toda a história, desde Moisés até o Cristo. E isso é importante e é necessário sermos lembrados de coisas que nós já sabemos, que está dentro do nosso coração, da nossa mente, mas que por causa das circunstâncias a gente não consegue enxergar, porque a gente está olhando para as circunstâncias e não para aquilo que nós temos como confiança da nossa caminhada. E à medida que ele vai falando, o coração desses discípulos vai ardendo. Quando foi a última vez que você sentiu o coração arder? Lendo a palavra de Deus, compartilhando essa palavra. Aquele estranho começou a falar com eles de Moisés, começou a falar para ele dos acontecimentos do Egito, das pragas, foi caminhando, falou para ele de Samuel, falou para eles dos reis, falou para ele da linhagem de Davi, falou para eles da construção, da reconstrução do templo que nós vimos nos últimos domingos, de como Deus conduziu todas as coisas, de que o Senhor falou que o segundo templo vai ter uma glória maior do que a do primeiro. Por quê? Porque o Messias vai vir, ele vai voltar e ele vai estar no templo, ele vai até esse templo, mas é necessário que esse Messias morra para que nós tenhamos vida, porque ele vai morrer pelos nossos pecados, para que a gente possa viver eternamente com ele. E à medida que aquilo foi sendo revelado, o coração deles foi pegando fogo. Foi pegando fogo o coração deles, ardendo. O nosso coração precisa arder. Nós precisamos voltar a permitir que a palavra do Senhor, ela queime no nosso coração. Está tenso hoje, o inimigo está embaçado aqui. Mas essa caminhada, irmãos, de dor e de sofrimento, ela tem um fim, né? É uma coisa que a gente precisa aprender na nossa vida, que a perda, a dor, o sofrimento tem um fim. O amor não. O amor ele é eterno, mas o sofrimento tem um período nas nossas vidas. E esses dois, caminhando com aquele estranho, chegaram ao seu destino, chegaram à sua casa, mas o coração estava queimando. Um coração que começou ali, triste, murchinho, duro, gelado, estava ardendo, estava em chamas. E o que eu faço? Eu vou deixar esse homem embora, esse estranho embora? Eu não tenho o que fazer, eu preciso peraí, porque Jesus fez como se ele fosse embora, ele não ia parar, ele ia embora. E nós, quantas vezes nós falamos com estranhos,
que falam conosco a palavra, que ministram aos nossos corações e às nossas almas a palavra do Senhor, nos relembram de coisas que nós já sabemos, que nós já conhecemos, mas que porque em algum momento da nossa vida nós paramos de olhar para Jesus, nós esquecemos da palavra do Senhor que está em nós, e nós passamos a olhar apenas porque nós estamos perdendo, para aquilo que está doendo. E eles tinham uma escolha: ou eu deixo esse estranho embora, e eu nunca mais vou vê-lo, ou eu convido ele para ficar um pouco mais conosco. E eles fizeram a escolha de convidar aquele estranho. Espera aí, não vai não, fica com a gente essa noite. Por quê? Eles andaram praticamente que o dia, 11 quilômetros de caminhada até Emaús, chegaram ao destino, a noite já vinha chegando, e a noite é um momento em que a escuridão toma conta, e os ladrões aparecem, os assaltantes. Espera aí, não vai embora não. E aí a gente aprende uma terceira lição aqui, né? Primeiro, que a gente chora as nossas perdas, porque fazem parte da vida. A segunda coisa que a gente aprende é a discernir a presença daquele que caminha conosco. A terceira coisa é o convite para um estranho. Eu preciso convidar esse estranho para ir à minha casa. E o convite foi feito. E aquele estranho aceitou o convite. Entra aí, estranho. Vamos comer alguma coisa porque a caminhada foi longa. E aí provavelmente eles entraram, lavaram as mãos, lavaram seus pés ali e tal, fizeram uma higiene básica para poder se sentar à mesa. E à medida que aquele estranho se assenta à mesa, eles continuaram conversando. Aquele estranho continuou falando, continuou relembrando. E eles se assentam à mesa. E aí vem o segredo da mesa, né? Que a gente sempre fala, que a mesa é o lugar da intimidade. A mesa é o lugar da comunhão. A mesa é o lugar em que, se existe algum conflito, ele é revelado na mesa. Se os pais estão se estranhando, é na mesa que os filhos vão sentir aquele momento de tensão entre os pais. Se existe ciúme entre os irmãos, é na mesa, assentado, que esse ciúme vai vir à tona. Tem dois lugares de muita intimidade da nossa casa: é o quarto e a mesa. Porque no quarto nós temos intimidade com o nosso cônjuge, mas é na mesa que nós temos intimidade com todos os membros da nossa família. Se existe pão, é na mesa que nós compartilhamos. Se não existe o pão, é na mesa que nós vemos a nossa ausência. A ausência do pão, e é na mesa que a gente vai orar para que o Senhor nos abençoe. A mesa é um lugar em que existe tanto a aproximação quanto o afastamento. Porque foi na mesa que Jesus teve intimidade da última ceia com seus discípulos, mas foi na mesa também que ele disse: olha, aquele que come do mesmo pão que eu, no mesmo prato, é aquele que vai me trair. Na mesa existem cânticos, existem histórias. É na mesa que a gente conta história, não é? Quando a gente senta na mesa, e principalmente quando está toda a família, né? Aí você ouve aquela história pela 11ª vez, pela 20ª vez, a mesma história. Mas como é bom ouvir a história. A gente acaba rindo que nem o Chaves, né? A gente cansa de assistir o Chaves, mas a gente dá risada como se fosse a primeira vez, com as mesmas besteiras que ele sempre faz. A mesa é o lugar que você vai ouvir as mesmas histórias 10, 15, 20, 30 vezes, e é como se fosse a primeira vez. Porque quando a gente perde essas pessoas,
a ausência delas vai ser sentida na mesa. E aí a gente vai sentir falta daquela história que era contada. Então hoje a gente precisa valorizar isso que acontece ao redor da mesa. Não é? Pô, mas de novo você está contando essa história, meu? Você não cansa de falar disso, não? Não se canse de ouvir, porque um dia vai fazer falta. Não se canse de ouvir. Quantas vezes forem necessárias ouvir a história, deixa contar a história. Porque cada vez que a história é contada, é um sentimento que está dentro da pessoa de compartilhar aquilo que está dentro dela. E nós precisamos abrir o espaço para ouvir e sorrir, irmãos. A gente sorri, a gente foi criado para compartilhar, para viver na comunhão. E a comunhão e a mesa é um lugar especial para isso. E a gente tem muitas vezes um pensamento eu acho que errado, da comunhão, né? Porque quando a gente pensa na ceia, a gente sempre pensa na questão de que Jesus está nos convidando à mesa, não é? É sempre essa questão de que, olha, o Senhor nos está nos convidando à mesa, tal. Mas a gente precisa convidar o Senhor para a nossa mesa também. A gente precisa fazer o convite para o estranho, porque o estranho muitas vezes é o próprio Cristo, para que ele venha e compartilhe da mesa. Você já parou para pensar que quando você oferta uma comida para alguém, você não está ofertando uma comida, você está ofertando você a outra pessoa. Como é que a gente fala? Olha, come a comida que eu preparei para você. Você pensou na comida, você preparou aquela comida, você comprou os ingredientes, você misturou todas as coisas para que tivessem o gosto que você, olha, não, está muito salgado, fulano não vai gostar disso, está muito salgado, então vou tirar um pouco do sal. Ou não, está meio sem sabor ainda, porque eu quero que a pessoa que coma, ela sinta que aquela comida é gostosa, que tem sabor, e que ela sinta aquele desejo, olha, quando eu comi isso aqui, eu lembrei de quem? De você. Quantas vezes isso não acontece? Nossa, eu comi tal coisa que eu lembrei de fulano. Eu comi uma carne assim, que eu lembrei da comida da minha mãe. Eu lembrei da comida do meu marido, da minha esposa, da comida do meu pai. A gente lembra da comida que alguém nos ofertou. Por quê? Porque quando você oferta a comida da mesa, você oferta de você. É o seu coração, é você quem está se ofertando, se colocando à mesa. Senhor, ô estranho, vem aqui, eu quero compartilhar da mesa com você, porque enquanto você falava comigo, o meu coração ardia. Então eu quero ofertar não apenas aquilo que estava me fazendo mal, mas agora eu quero ofertar a você aquilo que eu tenho de melhor. É o pão que eu preparei, que está aqui, e eu quero ofertar a você. Porque esse pão que eles comeram foi o pão que eles fizeram. Porque não tinha padaria na época, irmãos. Não tinha um lugar para você ir comprar pão. Cada um era responsável pelo pão que ele ia comer. O pão era feito em casa. Então eles chegaram, convidaram o estranho. E aí, a gente vai fazer um pão rapidinho aqui para a gente poder comer. Vamos lá, faz o pão, já pega o vinho e tudo mais, põe à mesa. E à medida que, olha, essa comida, Senhor, sou eu me ofertando para você, que é um estranho. Aí, à medida que aquele estranho pega o pão, ele parte esse pão e ele oferta aos donos da casa, ele some. Ué, cadê o estranho? Porque não é mais estranho. Mestre! E ele some. Jesus, cadê você? Você sumiu. Porque ele já não está mais diante dos olhos, mas ele está dentro do coração. Aquele momento de partilha do pão, Jesus partiu o que eu sou. Ele agradeceu porque ele curou o meu coração. A partir do momento em que eu falei para ele tudo que estava me machucando, onde estava a minha dor, a minha ferida, o meu sofrimento, e ele tira isso de mim, porque eu dei para ele, Senhor, está aqui, eu estou assim porque eu perdi a esperança, eu perdi o sentido da vida, e eu coloco isso para o Senhor, porque eu já não sei o que eu faço com isso.
E aí o que ele faz? Ele começa a restaurar dentro de mim aquilo que eu já conheço, mas que eu perdi em algum momento, por causa da dor, por causa do sofrimento. E aí ele começa a restaurar isso à medida que ele vai falando, ele vai construindo novamente um ser humano diferente dentro de mim. E eu, quando ouço aquilo vai, está ardendo meu coração, está queimando, mas está bom demais esse negócio. Eu não posso deixar esse estranho embora. E aquele que entrou na casa como um estranho, eram 2 amigos e um estranho, agora ele não é mais um estranho, são 3 amigos sentados à mesa. Por quê? Porque eu confiei em você, e você me abençoou com palavras de vida, de transformação, de restauração. E agora eu quero dar a você algo de mim. Olha, esse pão que eu tenho é o que eu compartilho com você. Por quê? Porque você foi meu companheiro de viagem. O companheiro, lembra, é aquele com quem nós compartilhamos o pão. E Jesus, aquele estranho que no começo eles não conseguiam enxergar, essas atitudes de santidade, na comunhão eu conheço, é Jesus. É o Mestre, mas ele sumiu diante dos meus olhos. Por quê? Porque à medida que nós compreendemos o poder da comunhão, porque a mesa, ela constrói comunhão, como ela também constrói divisão. Esse partilhar da mesa é a construção de uma comunhão, e todas as vezes que nós fazemos isso, nós lembramos de que na mesa é o lugar em que o Senhor estabelece uma comunidade. Na mesa não tem maior, não tem menor, na mesa não tem o que é mais importante ou o que é menos importante. A mesa é o lugar dos iguais. A mesa é o lugar daqueles que começaram a caminhada com um coração de tristeza, de perda, de falta de esperança, mas que quando chegam à mesa, têm um coração de gratidão. Essa caminhada de Emaús é muitas vezes um retrato da nossa vida, que vem muitas vezes caminhando com dor, com sofrimento, com perda, com sentimento de tristeza, mas que quando chega na mesa, na comunhão, os olhos são abertos. É como se nós estivéssemos cegos e não conseguíssemos enxergar nada a não ser dor e sofrimento, e de repente uma luz brilha, uma chama aquece o nosso coração, e o estranho já não é mais estranho, mas é o próprio Jesus que nós não estávamos reconhecendo. Eu aprendo então a chorar a perda, porque faz parte da vida. Eu aprendo a discernir a presença daquele que caminha ao nosso lado. Eu aprendo que muitas vezes eu não posso perder a oportunidade de convidar alguém para estar comigo na mesa. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de convidar alguém para estar à mesa conosco, de compartilhar de nós. Não é um simples alimento, mas de compartilhar de quem nós somos através daquele alimento. Por isso que o pessoal fala que cozinhar é um ato de amor, porque quando você faz uma comida para alguém, é você que está naquela comida. E falam até que quando a comida está salgada é porque a pessoa está apaixonada, né? O problema é que o sal demais leva a pressão lá para cima, não dá certo. Quando está muito doce. Não salgado. O pessoal fala, no interior lá o pessoal fala que era salgado. A comida está muito salgada, nossa, a pessoa está apaixonada, está com sal danado aqui. Eu falo assim, então fique menos apaixonada, porque senão você vai matar de pressão, né? Então eu não posso perder a oportunidade de convidar para a mesa, para compartilhar e criar comunhão, criar comunidade com aquela pessoa. E à medida que a comunhão existe na mesa, os nossos olhos são abertos para a última coisa que o texto me ensina, para a missão que o Senhor nos chamou. Porque eu só consigo enxergar e ter noção da missão
quando os meus olhos são abertos por aquele estranho chamado Jesus. E aí, quando os meus olhos são abertos, eu enxergo que eu estou sozinho. Eu não vejo mais Jesus. Por quê? Porque Ele já não está mais diante dos meus olhos, mas Ele está dentro do meu coração. E é Ele que faz o meu coração queimar. É esse Espírito Santo que arde o meu coração. Todas as vezes que eu ouço e eu permito que essa palavra ela passe pelos ouvidos, ela venha na minha mente, ela desça ao meu coração, é esse fogo, esse queimar da alma que acontece em mim. E aí eu tenho os olhos abertos para quê? Para a missão da qual o Senhor me chamou. O que Ele faz com isso? Ele dá novo sentido à minha vida. Porque quando eu saí de Jerusalém, eu perdi a vontade de viver porque eu não tinha sentido na vida. Mas quando eu cheguei em Emaús, o sentido da vida foi restaurado diante dos meus olhos. A vontade de viver queima no meu coração. Por quê? Porque eu encontrei com Jesus, fui encontrado por Ele novamente. E agora Ele me diz, olha, eu te chamei para isso, para uma missão totalmente diferente. Aonde o que eu fiz com você, você vai fazer com outras pessoas. Aquilo que eu fiz por vocês no caminho, vocês têm que fazer por outros. Quando você encontra alguém que está chorando a perda, ouça ela, abra um espaço para ela poder falar. Ouça realmente o que essa pessoa está dizendo, muito mais do que somente as suas palavras, mas ouça o seu coração gritando, dizendo, olha, eu perdi a esperança. E à medida que você ouviu isso, relembre ela de que existe um Deus que se fez homem na pessoa de Jesus, um Deus que se fez dependente, que nasceu como uma criança e aprendeu o que é viver como um ser humano, a sofrer como um ser humano. Ele aprendeu o que é ter fome, o que é ter dor, o que é perder alguém, o que é ser traído, o que é ser abandonado, o que é ser humilhado. Ele aprendeu todas essas coisas para morrer numa cruz, para nos reconciliar com o Pai novamente, para que eu e você pudéssemos voltar para casa do Pai. E quando esses discípulos ouviram essa mensagem, viram Jesus e entenderam que tudo que Ele disse é real e que em Jesus se cumpre todas as Escrituras, eles não podiam mais esperar até a noite passar e o dia amanhecer. Tem bandido no caminho? Não estou nem aí. Tem ladrão? Também não estou nem aí, eu preciso voltar. E aí, aqueles que vieram assim, de cabeça baixa, são os mesmos que agora olham um no olho do outro e falam, nosso coração ardia quando ele falava para nós sobre as Escrituras. Então a gente precisa voltar, porque quando a gente tem os olhos abertos para a missão, o que acontece? A gente lembra das pessoas que são mais próximas de nós, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos parentes. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos contar para os nossos irmãos que Jesus está vivo e Ele esteve conosco, Ele partilhou a mesa de novo conosco. Ele reconstruiu a comunhão que havia sido destruída em nós. Vamos voltar para restaurar nossa comunidade. Aí o cara pensa, mas lembra quando eu saí de lá? Eu falei, poxa, se eu ficar aqui eu vou ser morto. Se eu voltar agora, estou nem aí, cara. Se é para viver ou se é para morrer por Jesus, estou dentro. Eu só quero que os outros tenham a mesma esperança restaurada dentro de si como eu tive por Jesus. E eles voltam pulando, alegres. Veja eles festejando. Vamos para Jesus, vamos voltar. Vamos lá, porque os nossos irmãos estão lá tristes dentro de casa e eles precisam ter a esperança restaurada. Vamos voltar para falar de Jesus para os nossos irmãos. Eu imagino como foi a alegria quando eles retornaram e chegaram em casa e eles... Sabe aquela questão assim, olha, cada um de nós tem uma história e todos nós queremos contar a nossa história. Quando eles chegaram, Jesus ressuscitou e os outros falaram, é verdade, Ele ressuscitou mesmo, Ele esteve aqui com a gente e Ele apareceu para o Pedro. E aí um contando e todo mundo querendo contar aquela novidade de vida.
Jesus ressuscitou e é verdade, Ele esteve com a gente. Ele veio aqui e diz: olha, a paz seja com vocês. Porque quando Ele diz isso, o medo estava tomando conta do coração dos discípulos que ficaram. E quando Ele esteve ali, apesar das dúvidas, se é o Senhor mesmo, deixa eu botar o dedinho aí na ferida, deixa eu ver se é isso mesmo e tal. Quando Jesus ressurge, quando Ele ressurge, irmãos, a nossa esperança também ressurge. E quando isso acontece, existe um encontro novamente conosco. E nesse encontro tem uma pergunta que Ele faz para você hoje. Uma pergunta: você me ama? Essa é a pergunta de Jesus. Você me ama? Porque Ele nos amou, nos ama e nos amará. O amor dele é revelado na cruz, numa entrega plena, completa e perfeita. E quando Ele ressuscita, o amor ressuscita dentro de nós. E a grande pergunta é: você está pronto a tomar decisões para caminhar comigo? Você está pronto para que eu pegue você, parta você, agradeça e oferte a outra pessoa, para que essa outra pessoa também tenha a esperança restaurada dentro de si? Você me ama? É a pergunta de Jesus para você hoje. E essa pergunta que Ele vai te fazer todos os dias, em cada decisão que você tiver que tomar na sua vida. Olha, você me ama? Então faça isso. Você me ama? Então vá a esse lugar. Você me ama? Então fale a essa pessoa de mim. Você me ama? Então abrace aquele irmão, aquela irmã, porque ele está se sentindo tão sozinho. Vai lá, abraça ele e fala que eu amo. Você me ama? Não perca oportunidades que eu te dou todos os dias para falar de mim às pessoas. Você me ama? Não pense que a sua vida vale muito mais do que qualquer outra coisa se você tomar ela para você, mas se você entregar ela para mim, eu vou encher a sua vida, eu vou encher o seu coração de um tesouro que não tem preço, de um tesouro inestimável. Você me ama? Então me obedeça, ouça a minha palavra, leia a minha palavra. Se você me ama, tenha comunhão com seus irmãos, restaure a comunhão entre vocês e fortaleça ela. Você me ama? Então cuida do seu irmão. O chamado de Jesus para nós é esse, irmãos. É para viver o amor na relação, o amor no serviço, o amor no cuidado. E à medida que isso acontece, a gente vai restaurando a esperança no coração das pessoas. E nessa manhã o Senhor, Ele nos chama para a mesa e nós também chamamos. Senhor, fica conosco um pouco mais. Porque se nós cremos que Ele está aqui, talvez Ele esteja saindo. Senhor, peraí. Não vai embora não. Fica um pouquinho mais com a gente. Senta à mesa conosco. E quando a gente sentar à mesa, Ele vai partilhar dele mesmo para nós. Uma atitude de santidade. Uma vida que é agradecida, que é partida e que é servida em nosso favor. Para que nós possamos aprender com Ele e reproduzir isso em outros momentos de intimidade e de comunhão. Na nossa casa, num encontro entre amigos. A pergunta dele é essa: você me ama? Ah, Senhor, como é bom a Tua palavra, como é boa, agradável, como a Tua palavra vem falar aos nossos corações, que muitas vezes nós nos chegamos à Tua presença, à comunhão dos irmãos, com o coração triste, pesado, por causa das lutas, das dificuldades e problemas da vida. E aí o Senhor vai relembrando para nós da história, dos acontecimentos, das experiências que nós já tivemos contigo no caminhar, ó Pai, de tudo que o Senhor já prometeu e falou para nós, daquilo que o Senhor falou para nós que era necessário que fizéssemos, Deus. E essa história, Senhor, de Emaús,
Ela fala de perda, ela fala de presença, mas ela também fala de um convite, de uma comunhão e de uma missão da qual o Senhor nos chamou. E esses são aspectos que fazem parte desse momento da ceia, do momento da comunhão. Esses acontecimentos de perda, de presença, de convite, de comunhão e de missão, são movimentos que formam, Senhor, isso que nós chamamos de Eucaristia, de Santa Ceia. É o movimento do ressentimento para a gratidão, de um coração endurecido para um coração agradecido, Pai. É o momento em que nós temos que tomar uma decisão de deixar o Senhor ir ou convidá-lo para ficar. É um momento em que a gente tem que decidir, ou eu continuo com o coração entristecido, ou eu convido esse estranho para adentrar o meu coração e com ele eu compartilho de mim, para que os meus olhos sejam abertos e o meu coração seja transformado e eu viva a transformação do Senhor na minha vida, nas minhas relações. Que o Teu amor, Deus Todo-Poderoso, nos inunde, que a graça de Jesus Cristo nos alcance, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos fortaleça em todos os momentos. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.